Soy el viento que vuela libre por los campos, soy la noche bajo la luna. Oi, gente! Estamos aqui, eu e a Ju, juntas, porque daqui a pouco a gente vai participar do retiro do Marco Chutes, né? Daqui a alguns minutinhos, e resolvemos gravar perguntas e respostas, né? Porque é uma oportunidade super rara estar com a minha amiga aqui hoje. Bom, gente, a pergunta de hoje é da Raíssa. Ela quer saber a diferença entre a voz do Espírito Santo e a voz do ego. Porque ela diz que em alguns rituais aconteceu dela perguntar para essa voz se lá é o lugar certo ou não, e a voz fala que não é o lugar certo, que não é para ela aquilo. Então assim, ela está muito na dúvida, ela quer saber até onde isso é verdade, se isso realmente é um conselho que ela deve seguir e como identificar a voz do Espírito Santo e a voz do ego. Bom, Ju, o que você acha disso? Então, enquanto você estava lendo a pergunta, é muito legal esse negócio de você ler a pergunta antes da gente gravar o vídeo. Eu estava pensando, primeiro um aspecto, né? Primeiro de tudo, isso de a gente ficar questionando se eu estou no lugar certo, na hora certa, se eu estou fazendo o que eu deveria estar fazendo, é muito do ego. Esse negócio de achar... Enquanto a coisa está acontecendo, vamos supor, o mundo está caindo, está acontecendo um mega terremoto, maremoto, a casa caiu. E você tá lá, no meio do olho do furacão. E aí, ao invés de entender, de se olhar aqui para dentro e tentar entender o que está acontecendo aqui dentro, eu tô olhando lá fora e falo, nossa, por que eu tô aqui? Eu não devia estar aqui. Então, esse questionamento, assim, de achar, ah, não, a ayahuasca me falou que não é mais para eu vir, que não é... Então, assim... Tá, pode ser que talvez você entenda e compreenda que não era para você estar lá numa próxima vez. Mas partindo do princípio que naquele momento você já está lá, então era lá que era para você estar. Eu concordo né? plenamente com isso, porque é o seguinte, que você diz que é um lugar que você gosta muito. Então assim, se é um lugar que você gosta muito, que você se sente bem, eu acho que é tão... acho que essa dúvida que você tem né, sobre é o lugar certo ou não, é muito mais profunda, né? Talvez não é bem isso, não é a ayahuasca é o lugar certo ou não. Será que você está bem colocada na tua vida? Não é? Porque assim, é uma coisa muito verdade que tudo que acontece durante um ritual com a ayahuasca é de fato alguma coisa que a gente está vivendo no nosso dia a dia. Só que lá na ayahuasca, assim, é rápido, né? E é um mini resumo de tudo que você está vivendo. Então será que talvez esse teu desconforto talvez nem seja direito com a ayahuasca, entendeu? Então tem que identificar muito bem isso, não é, Ju? Não rola isso também? De estar mal colocada, de repente estar num grupo de amigos, fala, nossa, tá todo mundo super integrado e eu tô meio, deslocada, né? Eu sou meio peixe fora d'água, parece que tá Exato. todo mundo super unido e eu tô meio que, parece, o que eu tô fazendo aqui? Não era para eu estar aqui. Então, em primeiro lugar, se você já parte do princípio que você está no lugar que era para você estar, afinal de contas é lá que você está. E você gosta, né, também? Exato, então é lá que as coisas vão acontecer, né? E eu fiquei pensando com relação aos outros questionamentos, assim, quando eu sei que é a minha voz interior ou quando eu sei que é o ego. Eu fiquei pensando assim, que toda vez que essa voz falar para você que a solução do seu problema está do lado de fora, ou seja, verdade. não era para você ter tomado ayahuasca, não era para você estar no ritual, é a voz do ego. Não tenha dúvidas disso, né? Porque na verdade, Raíssa, a gente já sabe tudo, né? Só que a gente não se lembra. Então, assim, quantas vezes a gente faz algo que estamos sendo direcionados pelo nosso eu maior, não é? Mas só que a gente não se dá conta disso. Eu acredito muito que se você foi parar na ayahuasca, é porque realmente naquele momento lá é o seu caminho. Talvez daqui a pouco não mais, né, Ju? No agora é o seu caminho, é o seu lugar, não é verdade? Então, assim, esse negócio da voz certa e voz errada, eu penso o seguinte, é difícil? Eu acho que realmente é difícil você distinguir isso, entendeu? Mas com o tempo, você vai saber, sabe por quê? Tudo que tirar a tua paz, tudo que te causar inferno, dúvida, etc e tal, não tenha dúvidas, vai ser a voz do ego, não é, Ju? Isso, e a voz do ego fala aquela coisa sempre pra você sempre tá errado, você sempre tá, assim, ele sempre tá tentando achar alguma coisa errada, mas nunca, presta atenção, porque ele nunca vai te falar que é do lado de dentro. Exato, ele vai fazer você busques, mas não ache, entendeu? Tudo do lado de fora, não é? E aí o que acontece? Não tem como, não tem o que fazer. Eu tô no meio do terremoto, o terremoto tá acontecendo, a minha única chance é parar o terremoto. Qual o poder que eu tenho de parar o terremoto? Exatamente, você não tem controle nenhum sobre isso. E outra coisa também, tá? Você não precisa estar só durante um ritual para você ter essa dúvida, esse questionamento, né, Ju? Porque assim, quantas vezes a gente tá no nosso dia a dia aí, entendeu? E fala assim, não deveria ter feito isso, não deveria ter feito aquilo.
só julgamento, só repressão, só condicionamento, só... Enfim, é tudo para tirar a tua paz de espírito, não é verdade? Quando, na verdade, vamos parar para pensar. Se a ayahuasca não é o teu lugar, ok, qual que é o problema? Aonde está o problema nisso, não é verdade, Raíssa? A partir do momento que você começar a frequentar lá e você realmente achar que não está se identificando com o grupo, com as coisas, não tem problema nenhum, cara. Porque o caminho espiritual não é só isso, não é? Então, assim, não vamos fazer disso um big problema. Não existe problema aí. É tudo muito simples. E ficar se questionando tanto também, não é? Vai tirar a tua paz. O Sem fala muito disso também, não fala, Ju? Da voz do Espírito Santo e da voz do ego? Porque na verdade o ego sempre tem dúvida. O Espírito Santo, ele traz a certeza. Que tipo de certeza? Então eu vou ter uma grande lição, eu vou compreender uma coisa grandiosa. Às vezes não é isso. Às vezes, assim, simplesmente se entregar ao momento e, assim, parar de questionar, começou a sair uma pergunta e falar, não, pera, eu não preciso de resposta para tudo. Porque o ego que busca essas respostas, ele quer uma justificativa para o impossível. Exatamente. Ele quer que justifique, ele quer que você justifique por que você não deveria estar lá. Exato. Só que isso é uma impossibilidade, porque você já está lá. Exatamente. Como você vai justificar uma coisa que não existe a possibilidade de acontecer? E o ego não admite, né? A hipótese de não saber, né? Exatamente. O ego sempre sabe tudo. Ele é o senhor da verdade, da razão, entendeu? Quando na verdade o mundo é temporal, né? Assim, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, na verdade, a gente não sabe de nada. A gente tem que curtir o agora, e se o agora seu tá sendo curtir o ritual, se você tá se identificando, tá trazendo coisas boas, entendeu? Para você, ganhos, analisa, para um pouquinho assim, fora do ritual. Para pensar o que a ayahuasca te trouxe, se realmente você deve continuar nesse caminho, mas assim, não perguntar para aquela voz, porque na verdade aquela voz é a sua, né? Seja ela do ego ou do Espírito Santo, não é, Ju? E tem essa também que é muito legal, né? Porque na verdade, quando rola de você aceitar a voz do ego, não é um agente externo, não é? Como que é isso, Ju? Você me explicou hoje de manhã, mas só que eu não consigo explicar direitinho. Você falou assim que a gente está tomando, não é a culpa do ego, do monstro, do satanás, por exemplo. É você simplesmente que optou por essa voz, não é? Isso, porque a partir do momento que você está ouvindo essa voz e está se questionando, eu deveria estar aqui, você já deu a mãozinha aqui esquerda para o nosso amiguinho ego e já falou assim, olha, eu comprei a sua ideia. Então você já assumiu esse lugar de ego. Exato. É como se fosse então o diabinho e o anjinho na tua orelha, certo? Porque assim, existe essa voz o tempo inteiro, tanto a voz certa quanto a errada, não é isso, Ju? Dentro da gente? Isso, mas assim, a partir do momento que você comprou uma das duas, você se tornou aquilo. Porque nós somos o tomador de decisão. Exatamente. Certo? Então, assim, eu tava pensando aqui, enquanto a Vivi tava falando, fugiu um pouquinho. Eu depois falo você muito e corta. corto, desculpa. Eu quero falar mais do que todo uma mundo coisa. aqui. Pensando assim, quando vierem esses questionamentos, qualquer tipo de questionamento, são regrinhas super básicas que servem não só para o ritual, mas que servem para o dia a dia, para a vida. Então é o seguinte, diante de uma situação, você pode se perguntar, como eu estou me sentindo? Aí você pode perguntar, eu gosto disso que eu estou sentindo? Por que eu quero me sentir assim? Porque aí é que tá, você quer se sentir assim. Exato. Então assim, por que eu quero me sentir assim? Não quero me sentir assim. Então não vou. Então, na verdade, isso é trazer a situação pro lado de dentro, né? Exatamente. Porque, assim, analisar pro lado de fora é o que o ego fala pra você fazer. Então, assim, se rolar uma parada dessas, é só trazer tudo pra dentro, no caso, não é? Gente, exatamente. Adorei esse papo, que você viu super pra mim também, né? Bom, Raíssa, espero que a gente tenha te ajudado de alguma maneira, tá? Gente, se vocês tiverem perguntas também, traz, que com certeza a gente vai responder, né, Ju? A gente tenta responder pra gente primeiro, Não, né? sempre é pra gente, né? Porque eu aprendo super com os vídeos, eu ouvindo a Ju falar, até mesmo eu ouvindo eu falar depois, ouvindo meus vídeos e editando, entendeu? É uma oportunidade super grata e as perguntas de vocês são as nossas também. Com certeza. Gratidão por essa troca, gente. Um beijo no coração de vocês. Até semana que vem. Namastê. Soy la serpiente que